O apito final soou e, junto com ele, caiu por terra mais uma esperança da torcida rubro-negra, que acreditava em uma virada de chave nesta decisão da Supercopa. O Flamengo entrou em campo carregando o peso de uma camisa gigantesca, de uma história vitoriosa e de uma expectativa enorme, mas saiu derrotado pelo Corinthians em um jogo que expôs, de forma clara e dolorosa, o momento delicado que o clube atravessa. Desde os primeiros minutos, a equipe demonstrou dificuldades para se impor, errou passes simples, teve problemas na recomposição defensiva e mostrou um ataque pouco inspirado, incapaz de transformar posse de bola em chances reais de gol. A cada erro, a confiança parecia diminuir, e o que se via em campo era um time nervoso, pressionado e sem conseguir reagir emocionalmente diante da adversidade. A derrota na Supercopa não foi apenas a perda de um título, mas um retrato fiel de um Flamengo que hoje parece distante daquele time dominante que acostumou a torcida a celebrar conquistas e atuações seguras, transformando o fim do jogo em um símbolo de alerta máximo para tudo o que vem acontecendo nos bastidores e dentro das quatro linhas. Essa foi a terceira derrota seguida do Flamengo, uma sequência que pesa ainda mais quando se observa o contexto da temporada e o desempenho recente da equipe. 3 tropeços consecutivos não são apenas números em uma tabela, mas sinais claros de que algo não está funcionando, seja na parte tática, física ou mental do elenco. O time parece travado, sem fluidez, sem confiança e com dificuldade para reagir quando sofre o primeiro golpe. Em partidas anteriores, os mesmos problemas já haviam aparecido. Erros defensivos recorrentes, pouca criatividade no meio-campo e um ataque que, mesmo com nomes de peso, não consegue ser decisivo nos momentos cruciais. Essa sequência negativa cria um ambiente de pressão constante, onde cada jogo passa a ser encarado como uma final, não pela disputa de títulos, mas pela necessidade urgente de estancar uma crise que vai ganhando proporções maiores a cada novo resultado ruim. O torcedor, que acompanha de perto, começa a questionar decisões, escalações e até o planejamento da temporada, enquanto o time parece sentir o peso dessa cobrança dentro de campo. O cenário fica ainda mais preocupante quando se olha para o Campeonato Carioca e a situação atual do Flamengo na competição. O risco de uma campanha ruim, com possibilidade de eliminação precoce e até um cenário extremo de rebaixamento, deixa o ambiente ainda mais tenso. A simples menção dessa possibilidade já é suficiente para acender um sinal vermelho no clube, pois se trata de algo que fere diretamente o orgulho e a tradição de uma das maiores camisas do futebol brasileiro. O que se percebe é um time que não consegue transformar teoria em prática, que entra em campo com um discurso de reação, mas que na hora da execução repete os mesmos erros, mostrando uma desconexão entre o que se planeja e o que realmente acontece durante os jogos. Cada rodada do Carioca passa a ter um peso gigantesco, não apenas pelo resultado em si, mas pelo impacto psicológico que uma nova derrota pode causar em um elenco que já demonstra sinais de fragilidade emocional. A tensão cresce, o ambiente esquenta e a margem para erro praticamente desaparece. Nos bastidores, o clima é de cobrança intensa, com pressão vindo de todos os lados, torcida, diretoria, imprensa e até do próprio vestiário. A derrota para o Corinthians na Supercopa funciona como um catalisador de tudo isso, ampliando as discussões sobre desempenho, postura em campo e necessidade de mudanças. O ambiente se torna pesado, e cada decisão passa a ser analisada de forma minuciosa, como se qualquer escolha errada pudesse agravar ainda mais a crise. A sensação é de que o Flamengo vive um momento de instabilidade, onde o que antes parecia sólido, agora se mostra frágil, e a confiança que sustentava grandes atuações deu lugar à insegurança e à dúvida. O time não consegue impor seu ritmo, não consegue controlar emocionalmente os jogos e acaba sendo dominado em momentos-chave, permitindo que o adversário cresça e se sinta confortável para explorar as falhas que se repetem partida após partida. Diante desse cenário, a grande questão que fica no ar é: até quando o Flamengo vai conseguir sustentar esse momento sem uma reação imediata? A derrota na Supercopa, somada às 3 derrotas seguidas e ao risco real de uma campanha vexatória no Carioca, coloca o clube em um ponto de virada. Ou o time encontra forças para reagir, ajustar o que precisa ser ajustado e mudar a postura dentro de campo, ou a crise tende a se aprofundar, trazendo consequências ainda mais graves ao longo da temporada. O torcedor observa apreensivo, esperando sinais de mudança, enquanto o ambiente segue carregado de tensão, incerteza e pressão. O próximo jogo deixa de ser apenas mais uma partida no calendário e passa a representar uma oportunidade crucial de resposta, não apenas em termos de resultado,
mas de atitude, entrega e reconstrução da confiança. O momento é crítico, o alerta está ligado, e o Flamengo entra em uma fase em que cada minuto em campo pode definir os rumos de toda a temporada. O impacto dessa sequência negativa não se limita apenas ao placar final das partidas, mas se reflete diretamente na forma como o time se comporta dentro de campo e na reação do ambiente ao redor do clube. A cada erro cometido, a pressão aumenta, o estádio responde com impaciência e a equipe passa a jogar sobre um peso emocional que compromete decisões simples, como um passe curto, uma finalização clara ou uma recomposição defensiva básica. O jogo contra o Corinthians evidenciou isso em vários momentos, quando o Flamengo teve a bola, mas não conseguiu transformar volume em perigo real, permitindo que o adversário controlasse os espaços e administrasse a vantagem com tranquilidade. Esse padrão se repetiu em partidas recentes, criando uma narrativa de previsibilidade que facilita a leitura dos rivais e dificulta qualquer tentativa de surpresa tática. A falta de contundência nos momentos decisivos, somada à vulnerabilidade defensiva em lances pontuais, constrói um cenário em que o time parece sempre estar a um erro de distância de sofrer um novo golpe, o que alimenta ainda mais o ciclo de insegurança e instabilidade que hoje domina o noticiário e as conversas entre os torcedores. Enquanto isso, o calendário segue avançando, os jogos se acumulam e a necessidade de resposta imediata se torna cada vez mais urgente. Cada rodada sem vitória aprofunda a crise, fortalece as cobranças e amplia a sensação de que o Flamengo vive um momento de ruptura, no qual ajustes pontuais já não parecem suficientes para alterar o rumo dos acontecimentos. O elenco passa a ser observado sob uma lente mais crítica, onde atuações individuais são comparadas ao que se espera de um time que carrega a responsabilidade de disputar títulos em todas as frentes. O ambiente externo, marcado por debates intensos e expectativas elevadas, se mistura ao ambiente interno, criando uma atmosfera pesada que acompanha o grupo em treinos, viagens e concentrações. O próximo compromisso ganha contornos de decisão, não apenas pelo resultado, mas pelo que ele pode representar em termos de resposta emocional e de reconstrução de confiança. Em um cenário como esse, cada detalhe passa a ser determinante, cada minuto em campo carrega um peso simbólico, e cada escolha influencia diretamente a narrativa que se constrói em torno do momento do clube, definindo se o caminho seguirá pela recuperação ou pelo aprofundamento de uma crise que já se mostra visível dentro e fora das quatro linhas. A pressão que recai sobre o Flamengo neste momento não é apenas esportiva, mas simbólica, porque envolve a imagem de um clube acostumado a protagonismo e conquistas recentes. Quando um time desse porte entra em uma sequência de resultados negativos, o impacto é amplificado, e cada derrota passa a ser interpretada como sintoma de um problema maior. O jogo da Supercopa contra o Corinthians escancarou uma equipe que até tenta propor o jogo, mas que se perde em decisões precipitadas, em movimentações desconectadas e em uma leitura lenta das mudanças que o adversário apresenta ao longo da partida. Esse desencontro coletivo transforma a posse de bola em algo estéril, sem profundidade e sem agressividade suficiente para romper linhas, o que facilita a organização defensiva do rival, e expõe em contrapartida os espaços deixados na retaguarda rubro-negra. O resultado é um time que se mostra vulnerável quando é atacado e inofensivo quando precisa atacar, criando um contraste que alimenta a sensação de que o Flamengo vive um momento de identidade confusa, sem conseguir se reconhecer em campo e sem transmitir segurança para quem acompanha cada lance com expectativa de reação. Esse ambiente de instabilidade cria um efeito cascata, em que a insegurança de alguns setores acaba contaminando todo o coletivo, tornando cada partida um teste de resistência emocional. Jogadores passam a atuar de forma mais cautelosa, com receio de errar, o que reduz a intensidade, a criatividade e a capacidade de assumir riscos calculados, elementos fundamentais para um time que busca se impor tecnicamente. Ao mesmo tempo, a necessidade de resultado imediato empurra a equipe para um estilo de jogo mais apressado, com decisões tomadas sob pressão, cruzamentos sem critério e finalizações de baixa qualidade, que raramente encontram o alvo. Esse paradoxo entre cautela e pressa revela um grupo que ainda não encontrou equilíbrio para lidar com o momento adverso, oscilando entre tentar controlar o jogo e se lançar de forma desordenada em busca de uma resposta rápida. O reflexo disso aparece no placar, mas também na postura em campo, que transmite mais ansiedade do que convicção, mais urgência do que organização, alimentando um ciclo difícil de romper sem uma mudança clara de postura e de execução.
O risco de uma campanha frustrante no Carioca adiciona um componente emocional ainda mais forte a esse cenário, porque coloca em jogo não apenas resultados pontuais, mas a própria narrativa da temporada desde seu início. Uma sequência ruim em uma competição regional, tradicionalmente encarada como espaço para afirmação e construção de confiança, transforma-se em um fator de desgaste psicológico, capaz de minar o ambiente interno e a relação com a torcida. Cada jogo passa a ser visto como um divisor de águas, e o elenco entra em campo carregando expectativas que vão além dos 3 pontos, envolvendo a necessidade de provar que o time ainda é capaz de reagir, competir e se reorganizar. A tensão cresce à medida que o calendário avança e a margem para recuperação diminui, criando um clima em que qualquer novo tropeço pode intensificar as cobranças e aprofundar a sensação de crise. O momento exige respostas rápidas e consistentes, porque a narrativa que se constrói agora tende a influenciar diretamente a forma como o Flamengo será visto ao longo de toda a temporada, definindo se o início turbulento será lembrado como um ponto de virada ou como o começo de um período de instabilidade prolongada. À medida que o tempo passa, o Flamengo se vê diante de um cenário em que a reação deixa de ser uma opção e passa a ser uma necessidade imediata para evitar que a crise ganhe contornos ainda mais profundos. O acúmulo de resultados negativos cria uma atmosfera de urgência permanente, na qual cada partida se transforma em um termômetro do momento emocional do elenco. O jogo da Supercopa, perdido para o Corinthians, reforçou a percepção de que o time enfrenta dificuldades para se adaptar ao ritmo das partidas decisivas, mostrando fragilidades em momentos de maior pressão e dificuldade para controlar o jogo quando precisa buscar o resultado. Esse tipo de cenário expõe não apenas limitações táticas, mas também a capacidade do grupo de manter a concentração e a intensidade ao longo dos 90 minutos, algo que se torna crucial em confrontos de alto nível. A cada nova partida, o desafio deixa de ser apenas vencer, mas demonstrar evolução, organização e consistência, elementos que hoje aparecem de forma irregular e que contribuem para a construção de um ambiente de incerteza em torno do desempenho da equipe. A resposta que o Flamengo precisa construir vai além de ajustes pontuais em escalações ou mudanças pontuais de estratégia, porque envolve a reconstrução de confiança coletiva e de uma identidade de jogo que permita ao time se reconhecer em campo. Sem essa base, qualquer melhora tende a ser momentânea, incapaz de sustentar uma sequência positiva de resultados. O momento exige uma postura mais sólida, com maior controle emocional, melhor leitura dos momentos da partida e uma execução mais eficiente das propostas de jogo, principalmente nos momentos em que o time precisa assumir o protagonismo. A Supercopa, que poderia ter sido um ponto de virada simbólico, acabou se tornando mais um capítulo de um período turbulento, reforçando a necessidade de respostas mais profundas e estruturais. O ambiente externo segue atento a cada detalhe, e o interno carrega a responsabilidade de transformar cobrança em motivação, evitando que a pressão se converta em um peso ainda maior dentro de campo. A sequência de derrotas, o risco de um desempenho comprometido no Carioca e o clima tenso que se forma ao redor do clube constroem um cenário em que o próximo passo se torna decisivo para os rumos da temporada. O Flamengo entra em uma fase em que cada partida carrega um significado que vai além do placar, representando uma oportunidade de redefinir o momento vivido pelo grupo. O torcedor acompanha com expectativa e apreensão, observando se o time será capaz de apresentar sinais concretos de evolução, seja em termos de postura, organização ou eficiência. A continuidade dessa trajetória depende da capacidade do elenco de assimilar os golpes recentes e transformar a frustração em combustível para uma reação consistente, capaz de interromper a sequência negativa e devolver ao time a confiança necessária para competir em alto nível ao longo do calendário. O momento vivido pelo Flamengo, marcado pela derrota na Supercopa para o Corinthians e pela sequência de 3 resultados negativos, evidencia um período de instabilidade que exige respostas rápidas e estruturadas. O risco de um desempenho comprometido no Carioca amplia a pressão e torna cada jogo um ponto de inflexão para o restante da temporada. A forma como o time irá reagir a esse cenário tende a definir se este início conturbado será lembrado como um obstáculo superado ou como o início de uma crise prolongada, com impactos diretos no desempenho, no ambiente interno e na relação com a torcida.